Diga meu amigo, diga minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Nosso abraço especial de hoje vai para o casal Raíssa e Bill, o Gabriel. Os dois moram numa cidade próxima a Vancouver, no Canadá, e acompanham a gente quase sempre aqui no nosso canal. Beijo para vocês. Você pode discutir muito sobre a metodologia do técnico Rogério Ceni, o jeito arrogante de ser, mas ninguém pode discutir a sinceridade dele. E dentro dessa sinceridade, o Rogério Ceni deixou claro que mudou a cabeça com relação às suas prioridades. O discurso antes era o Campeonato Brasileiro, não abrir mão de tentar ficar entre os 4 primeiros colocados, 6 primeiros colocados, de olho na Libertadores do ano que vem. Mas aí as coisas foram acontecendo, e ele está vivíssimo, ele e o São Paulo, o tricolor paulista, na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. Copa Sul-Americana, aliás, amanhã jogo importantíssimo contra o Ceará. Jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, a competição internacional, no estádio do Morumbi, às 7h15 da noite. Quando foi que o Rogério Ceni mudou a cabeça com relação às prioridades? É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Vamos lá. Vamos lá, você pode discutir o aproveitamento do São Paulo nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro. Claro que não foi bom esse aproveitamento. 4 empates e 1 derrota neste último final de semana para o Atlético Paranaense jogando em Curitiba. Mas o retrospecto do Rogério em 2022 não é de se jogar fora. Foram até agora 51 jogos com 26 vitórias, 16 empates e 9 derrotas. Ou seja, o time até agora disputou 153 pontos. 153 pontos, conquistou 94. Isso dá um aproveitamento de 61,43% de todos os pontos que o time disputou. Se a gente imaginasse esse percentual de aproveitamento exclusivo para o Campeonato Brasileiro, se a gente pudesse transportar esse aproveitamento para o Brasileirão, o São Paulo hoje seria o terceiro colocado. Sim, porque o Palmeiras tem 70% de aproveitamento, o Corinthians 63,3% e o São Paulo, na temporada, em todas as competições, 61,43% de aproveitamento. Tem que melhorar? Tem. É prioridade o Campeonato Brasileiro? Era. Não é mais. Ou seja, não é que vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado, mas existem as prioridades. E o Rogério Ceni vai explicar para a gente por que mudou a cabeça com relação às prioridades. Antes o discurso era a prioridade era o Campeonato Brasileiro e as Copas era deixar acontecer. Só que as coisas foram acontecendo. Mas o time precisa melhorar, isso é fato. Palavras do Rogério Ceni, ainda em Curitiba, no estádio da Arena da Baixada, depois da derrota para o Atlético Paranaense. Vamos ouvir o técnico do São Paulo. Nós temos que melhorar nosso nível de jogo em todas as competições, não é só no Campeonato Brasileiro. Mas o Campeonato Brasileiro, eu falo sempre que é um campeonato perigoso, é que os caminhos que nós fomos tendo, os adversários de sorteio, de confronto, não nos deixaram fazer o contrário, tá? Com toda a força ligada ao Campeonato Brasileiro. A programação na minha cabeça era uma, mas quando saem os confrontos, é o que eu falo, você vai sortear, quando cai um sorteio contra o Palmeiras, você não pode abrir mão, você passa na Sul-Americana, que é uma competição que a gente vê como possibilidade mesmo com muita dificuldade, que é enfrentar o Ceará, mas é sempre a busca por um título, você não quer abrir mão, só que nós não se consegue, nós tivemos uma sequência de 4 jogos em 10 dias e vamos ter novamente agora uma sequência de 4 jogos em 10 dias, se você não rodar o elenco, e repito, não foi pela rodagem do elenco que nós não vencemos o jogo, foi por nossos próprios erros que nós não vencemos a partida. Tanto é verdade que mudou a cabeça que o Rogério Ceni poupou alguns jogadores considerados titulares do time do São Paulo para esse jogo contra o Atlético, mesmo fora de casa,
Mesmo com o Atlético na parte mais alta da tabela de classificação, mesmo o São Paulo vindo de 4 empates, uma sequência muito ruim. Depois ele foi mudando. Será que essas mudanças que ele fez para tentar o resultado que acabou não vindo, essas mudanças podem refletir para o jogo de amanhã? Rogério Ceni e as mudanças e um possível reflexo para o duelo contra o Ceará pela Copa Sul-Americana, jogo de ida das quartas de final. Vamos lá, mais uma vez, o treinador do São Paulo. O Luizão pediu para sair no intervalo, estava com dor no pé, na sola do pé, estava incomodando bastante. Não era da minha intenção usar o Léo, era para o Luizão ficar mais tempo em campo. Como ele pediu para sair, eu tive que fazer essa alteração. As outras duas não, as outras duas eu achei que nós precisávamos de um pouco mais de peso à frente, por isso que nós colocamos o Caleri para tentar vencer a partida. Jogou 45 minutos e o Igor Gomes entrou para dar um jogador para chegar mais à frente, com Thales bastante leve e tudo, mas nós precisávamos de um peso maior no campo. Depois a entrada do Luciano e, por último, a do Nestor. Não vejo motivo para cansaço, não vejo. O único que pode reclamar alguma coisa é o Miranda, que jogou nos últimos 2 jogos 90 minutos. Com relação aos outros, cansaço não é o motivo que nós vamos ter como para o próximo jogo. Acho que o time nós rodamos o máximo que nós podíamos, rodamos 10 de 11 jogadores. Acho que não. Enquanto estava, principalmente antes das trocas, o time pode ter cedido alguns espaços, cometido alguns erros, mas fez uma partida razoável. Caleri entrou bem hoje, Caleri foi no intervalo, competiu muito, e eu acho que a gente não merecia ter perdido o jogo. Foi um jogo muito parelho, acho que não era um jogo para derrota. Eu acho que nós perdemos devido, vou repetir mais uma vez, a quantidade de erros grandes que nós tivemos. Erros básicos e grandes que nós tivemos durante o jogo. Por isso nós perdemos a partida. É isso, tá explicado, tá muito bem entendido. O Rogério Ceni mudou a cabeça desde que passou pelo Palmeiras. Não podia abrir mão do campeonato da Copa do Brasil em função do Campeonato Brasileiro, tendo o Palmeiras, um clássico pela frente. Aí o São Paulo foi com uma força máxima contra o Alviverde, conseguiu a classificação mesmo com uma derrota fora de casa, mas venceu nos pênaltis. No placar agregado o empate e nos pênaltis o São Paulo passou para as quartas de final da Copa do Brasil e já venceu o jogo de ida contra o América. É uma batalha tão difícil e aí você vai abrir mão? É mais ou menos o que está acontecendo também na Copa Sul-Americana e o Rogério já disse aí, apesar da dificuldade que o Ceará deve impor, claro que o São Paulo vai tentar passar para mais uma fase da Copa Sul-Americana. E aí vai avançando, e aí não dá para priorizar só o Campeonato Brasileiro. É ou não é? 7h15 da noite, amanhã contra o Ceará, no estádio do Morumbi, cerca de 50 mil torcedores mais uma vez. Aliás, a torcida do São Paulo é um capítulo à parte, e tem sido assim em 2022, empurrando o time. Bom, agora eu gostaria da sua opinião, seu palpite, seu comentário em relação a essa mudança de cabeça do treinador do São Paulo. Ele está certo ou está errado? Tem um cobertor curto e precisa sobreviver nas 3 competições? E é isso que ele está tentando. Para mim, o Rogério está certo. Existe a possibilidade de título tanto na Copa do Brasil como na Copa Sul-Americana. Claro que agora vai estreitando o funil, vai ficando mais difícil, vão sobrando menos times, mas o São Paulo está aí como forte candidato nas 3 frentes. Campeonato Brasileiro talvez não pelo título, mas ainda brigando por uma vaga para a Libertadores, numa posição mais alta na tabela de classificação. Domingo tem o Flamengo, mas antes do Flamengo tem amanhã o Ceará. É um passo de cada vez para não tropicar, como se diz no interior. Eu gostaria da sua opinião. Eu acho, particularmente, que o Rogério está certo. Tem que fazer isso mesmo. Tem que dar uma poupada em parte do time, porque não tem fôlego, não tem o aspecto físico, não dá para segurar essa parada que é duríssima. Até agora, nós estamos começando, agosto ainda, já foram 51 jogos na temporada. E para você, o Rogério está certo ou está errado? Deixa aí então sua opinião, seu palpite, seu comentário, seu desabafo. Beijo no seu coração. Até a próxima, a gente se vê. Valeu!